Muita luz, Manaus, muita luz, Amazonas, que nessa sexta-feira a luz do Altíssimo vem iluminar você e toda a sua família. Mas quantas são as pessoas que pararam diante de um obstáculo, de uma porta? Seus caminhos estão fechados, as portas estão fechadas e tudo para você tem dado errado. Eu quero que você entenda que por detrás disso existe o mal. Há males que trabalham para travar, espíritos que recebem o nome até mesmo de espíritos que travam tudo, que amarram tudo. Mas nessa sexta-feira nós vamos determinar que as portas que estão fechadas, os caminhos que estão fechados, venham se abrir. Olha só o que está escrito em Isaías 45, no versículo 2. Ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, você, meu amigo, que as portas e os caminhos estão fechadas, nessa sexta-feira eu quero que você prepare uma folha, escreva os problemas que você está enfrentando, envolva na rosa que você preparou, que nós vamos queimá-las, e você vai acompanhar agora o momento da libertação das 15 horas. Olha o que aconteceu e olha como o mal estava fechando os caminhos na vida desse senhor. Você quer o que dele? Levar ele. Pra onde? Era pra mim ter levado. Pra onde? Só que o teu Deus não deixa. Pra onde você queria levar ele? Fala aí. Pra onde? Ele sabe que se ele morrer, ele sabe pra onde ele vai. Pra onde? Pro inferno. O que você tá fazendo aí? Rapidinho. Eu recebi trabalho na alta magia pra estar aqui, pra acabar com a vida sentimental dele, pra acabar com a vida profissional dele, como eu acabei. Acabando com tudo aí. Tudo. Sejam todos vocês queimados. Hoje vocês perderam a alma dele. Hoje vocês perderam a família dele. Todo tormento, todo sofrimento, em nome de Jesus, sai! Sai! E não volte mais. Dá a mão aqui, rapaz. Olhe pra mim. Tá leve, saiu aquele peso. Ah, tô melhor. Parece só um fardo assim. Tá até rindo, né? É. Era um mal como esse que estava travando os caminhos dele. Você deve preparar a rosa, nós vamos reunir todas hoje para ser queimado. E se você percebe que os seus caminhos estão travados, você foi vítima de um ritual, você foi vítima de uma bruxaria, a inveja travou os seus caminhos, mostra a nossa central de atendimento aí nessa sexta-feira, pastor Jonathan Carrenho, que vai estar ajudando você. Faça contato, ligue para cá, mande a sua mensagem, daqui a pouco ele e o bispo de Éter estará realizando uma oração ao seu favor. Agora, eu quero que você acompanhe testemunhos da sessão do descarrego. Qual o seu nome? É Dário. E como é que o senhor estava, seu Dário? Agora eu tô bem, mas eu tava meio ruim, pastor. Meio ruim? Tava sentindo que o eu não quê? consigo dormir, eu tenho tido dor de cabeça, dor no meu corpo, do alto da cabeça, planta do meu Mas tá bem agora? Entendeu? Muita dor aqui no meu ombro, nas minhas costas, nas minhas pernas. Saiu a dor? Saiu. Amém. Como é que você entrou aqui hoje? Tava com dor aqui nessa parte aqui. Pélvica? É, Região pélvica? sim. Mas, Quanto tempo estava essa dor? desde o dia 7 do mês 2, Não sabia nem rir mais, né, meu filho? não. Orou e passou. Acabou, meu filho. Acabou. Se você não tem a cruz, venha buscar. Em todos os nossos templos estamos distribuindo a cruz da Sexta-feira da Paixão, onde você vai colocar o nome dos seus familiares para ser colocado ali ao pé da cruz e nós vamos estar orando por você e pela sua família. Já deixa um copo com água preparado e nós esperamos você hoje às 19 horas, Sexta-feira da Libertação. Mas agora nós vamos à sala de atendimento com o pastor Jonathan. Olha como o mal trabalha para enganar uma pessoa e ele engana, porque se a pessoa não tem a direção de Deus, o mal torce a cabeça dela de tal maneira. E após esse testemunho, o bispo de Éter com todos. Que haja luz e que essa luz ilumine você. Hoje, na sala de entrevista, vamos conhecer a história da Gleice. Gleice, conta aí do início, quem era você antes de conhecer o Senhor Jesus e toda a sua trajetória na igreja. A minha família era uma família totalmente destruída, com relacionamentos que minha irmã tinha com traficantes e tudo mais. Muita briga, então eu fugia de casa para não ver essas brigas. Aí que aconteceu de eu passar 1 ano fora de casa, morando com outras pessoas,
foi quando eu vim passar umas férias na minha casa. Quando eu cheguei, eu vi a transformação no meu lar, na minha família. Minha irmã já estava sendo preparada para ser obreira, a minha mãe totalmente transformada. Então eu falei, eu quero isso para mim, eu quero essa transformação também para minha vida. Foi quando eu comecei a pegar firme na igreja, me batizei nas águas, me envolvi nos grupos e houve uma transformação total na minha vida. Assim, foi maravilhoso. O tempo que eu fiquei, 7 anos, porque eu já me afastei, já fui obreira, e foram 7 anos maravilhosos. Porém, eu passei a desejar conhecer outras coisas. Eu conheci um colega de trabalho, achava que ele seria a pessoa ideal para mim, a pessoa certa. Eu achava que ele era a pessoa certa. Até então, conversei com uma amiga minha, que é obreira, ela falou assim, Gleice, mas ele não é da igreja, Gleice. Eu falava assim, mas ele é perfeito. Acabei gostando dele, me envolvi com um sentimento com relação a ele. Foi quando eu cheguei até o pastor e entreguei o uniforme. Eu falei que eu não queria mais continuar. Aí o pastor perguntou de mim se eu já tinha me envolvido com ele. Eu falei que não, que ainda não. Aí ele falou assim, então vamos cuidar de você, vamos. Aí ele se propôs totalmente querer me ajudar. Ele tentou me orientar, conversar. Eu falei, não, pastor, eu não quero mais continuar. Ele, tá bom, a decisão é sua. Você que tá tomando essa decisão. Não é Deus, é você. Aí foi quando eu fui até o altar e entreguei o uniforme. Foi quando eu me senti livre para querer entrar no relacionamento com o rapaz. Foi quando eu me entreguei a ele, porque eu tinha uma mentalidade que eu achava que por ele ser o primeiro, ele ia querer ficar comigo. Até então eu pensava assim, nossa, se eu me entregar para ele e eu falar da fé, ele vai querer vir para a igreja comigo também, porque eu vou ser a primeira, ele vai ser o primeiro na minha vida. Eu tinha esse pensamento. Foi até então, assim que eu me entreguei para ele, passou acho que questão de 2 semanas, eu descobri que ele tinha um relacionamento com uma moça do nosso trabalho. Ele terminou comigo, eu muito triste mesmo, assim, não me envolvia com ninguém, triste, só queria saber, estar trancada no quarto, só chorava. Depressão mesmo. Depressão, chorava mesmo, não queria saber de me alimentar, nada. No trabalho, não falava com ninguém, ficava isolada. Foi quando ele me procurou, depois de 3 meses, novamente. Ele falou que estava com saudade e eu aceitei voltar. Mesmo ele estando com outra pessoa, eu aceitei voltar. E eu aceitei o relacionamento, tanto estando com ele e ele estando com a outra pessoa. Quer dizer, você ficou como amante. Sim, eu fiquei como amante. E era um relacionamento assim, muito abusivo, porque ele me dominava totalmente, me controlava, eu não podia ter amizade com outras pessoas. Se passaram 2 anos e 6 meses nisso, eles me dominando totalmente. Foi quando eu saí desse relacionamento para fugir desse sentimento, porque eu saí, mas eu gostava dele. Para fugir desse sentimento, eu me envolvi com outra pessoa, que até então, no momento, ele estava separado. Foi quando a gente já ficando, tendo um relacionamento, ele voltou com a esposa dele e eu aceitei continuar, mesmo assim, mais um outro relacionamento sendo amante. Aí, depois desse outro que eu fiquei mais 2 anos e pouco, só chegava pessoas perto de mim, pessoas que já tinham compromissos, pessoas que chegavam próximo de mim, pessoas que já tinham um relacionamento. Foi quando eu pensei em querer ir para o mundo da prostituição, querer cobrar. Para mim, seria um escape de não me sentir mais sendo usada. Essa tristeza chegou a que ponto? A ponto de eu querer cometer o suicídio. Gleice, e quando que tudo isso mudou? Quando eu decidi voltar para o Senhor Jesus, um domingo de manhã, eu decidi voltar para Deus. Fiz um propósito com Deus, falei, meu Deus, é tudo ou nada. E foi aí quando eu comecei com o meu processo de renúncias, de sacrifício mesmo, porque não foi fácil. Eu me batizei nas águas e depois de 7 meses recebi o Espírito Santo. E como você está hoje? Hoje é só felicidade, alegria, paz. Eu falo sempre no meu testemunho, quando eu digo que durante 7 anos que eu fiquei afastada, eu não sabia o que era ser feliz, eu não sabia o que era dar um sorriso de verdade.
uma alegria de verdade, ter uma alegria de chegar na minha casa, estar com a minha família. Eu não tinha isso durante 7 anos. E a partir do momento que eu me batizei nas águas, eu pude novamente sorrir. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude ter a certeza da salvação, a paz que eu não tinha e eu passei a ter novamente. Essa paz interior e a verdadeira felicidade. Obrigado, Gleice. Sim. Bispo Dieter, nós acompanhamos a história da Gleice e agora é com o senhor nos estúdios. Olha, eu assisti o testemunho dela, tem muitas lições aí, né? Às vezes você fala assim, um homem perfeito, mas ele não tem luz, ele não tem Jesus, né? Mas ela já não estava bem espiritualmente, né? Quando uma pessoa não está bem espiritualmente, ela não enxerga muitas vezes o óbvio. E aí vai descobrindo o sofrimento pelos seus erros. De obreira a prostituta. Né? De obreira a prostituta. Vendeu o corpo mesmo. Mas eu quero ressaltar aqui como Jesus é bom, né? Porque às vezes a pessoa ela está tão mergulhada nos pecados, inclusive pessoas que já serviram a Deus. Ela foi obreira. E tão mergulhada, você vê, virou amante, depois prostituta. Mas como Jesus é bom, né? Aquele que vai até ele não lança fora, né? A ninguém despreza mesmo, né? Você perdoaria ela? Se ela fizesse isso com você, depois de todo o bem que Jesus fez, ela fizesse isso, você perdoaria? Jesus perdoa. Viu? Você que se afastou e está fazendo coisas horríveis, Jesus perdoa você. Jesus quer você. Jesus quer você para fazer isso. Hoje ela está de obreira de novo. Hoje ela está de obreira. Hoje ela está bem. E já fazem alguns anos, a gente fica feliz, né? De ver a recuperação. É como a palavra diz, que estava doente e foi curada, estava perdida e foi achada, estava na morte e ressuscitou. Isso aí é ressurreição, tá? A Gleice é um caso de ressurreição. Maravilha. Me dê nomes aí, Jonathan, você mesmo que tomou o testemunho dela. Sim, senhor bispo, muito forte o testemunho da Gleice. Isso prova que tem jeito para essa pessoa também, que está afastado, que talvez também foi um obreiro, seja do grupo, um voluntário. Ela pode também tomar a atitude que a Gleice tomou de se voltar para Deus. E, inclusive, bispo, a gente está aqui convocando as pessoas para estar nessa sexta-feira, para trazer a sua rosa consagrada. E temos a Camila que aceitou esse desafio, ela que foi vítima de inveja. Ela diz que está passando problemas no relacionamento dela e aceitou esse desafio de estar aqui na Catedral às 19 horas. Como também a Aline, bispo, ela vai estar conosco também nessa sexta-feira, 19 horas. Ela que está com problemas de saúde, ela se encontra oprimida e ela aceitou também esse desafio e vai trazer a sua filha. Quem vai estar conosco, bispo, nesse domingo, esse domingo que é domingo de Ramos, é o Pablo, bispo. Ele diz assim: estou decidindo estar nesse domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, porque eu quero acabar todo o meu sofrimento. Eu e minha família estaremos juntos nesse domingo. Eu quero que Deus também entre na minha casa. Quem vai estar também nesse domingo de Ramos, bispo, às 9h30 da manhã, é a Letícia do Alvorada. Ela diz que relata muitas brigas no seu lar e ela não aceita essa situação. Ela não aceita perder a sua família e vai estar nesse domingo, trazendo a sua garrafa com água. Se essa pessoa deseja a nossa ajuda, bispo, ela pode seguir ligando nesse número que aparece no seu vídeo. Com o senhor. Maravilha, mas hoje ainda nós vamos estar forte nessa campanha de libertação forte. O Flávio já falou, né, que quem pegou a rosa deve trazê-la. Hoje é o último dia da rosa, tá? Pega uma flor, uma rosa, nós orientamos isso.
para a pessoa enrolar os problemas e nós vamos fazer uma grande queima, tá? E domingo, este é o panfleto, põe na tela aí, que nós estamos dando todos os dias para essa Santa Ceia de domingo, tá? Para Jesus entrar na tua vida com toda a força. Vamos abrir essa Semana Santa, ele entrando aí e ele vai honrar a tua fé, né? Ele vai honrar a tua fé e vai acontecer muita coisa. Olha o que eu estou falando. O Senhor Jesus, ele vai fazer muita coisa por você que crê. Você vai manifestar a sua fé e ele vai se manifestar a você como fez com essas pessoas. Estamos aqui com a Dona Maria da Glória, fazendo uso das águas dos maiores milagres. Qual foi a vitória que a senhora alcançou? É sobre o meu irmão, que ele estava com derrame, estava para morrer. Aí eu peguei a água aqui, dia de domingo, levei para ele, passava dele, dava para ele tomar, ele já está andando, já está indo lá em casa, já está bom. Já está fazendo tudo normalmente? Sim. Estou aqui com a Dona Gleice e com o Ângelo. A senhora lutou pelo filho, viciado há quanto tempo? 38 anos. 38 anos, bebendo da água dos milagres. O que aconteceu? Meu filho deixou família, saiu de casa e foi morar na rua. Estava na rua. E eu sempre orando, buscando, vinha para cá, pedia a Deus. E quando foi agora dia 14 de março, que o aniversário dele foi dia 15, ele me apareceu em casa. Não conseguia nem andar. Não andava, tão fraco. E ele entrou e disse, mamãe, eu não estou aguentando, eu estou muito doente. Aí eu disse, tá bom, meu filho, eu vou cuidar de você. E agora eu estou muito feliz, porque eu pedia para Deus ir lá cuidar dele. E Deus eu creio que a senhora bebia água por ele, eu né? bebia. Voltou para casa. Voltou. Mas não voltou do mesmo jeito mais. Não, graças Como é que você está agora? Tudo bem, tô ótimo. Na presença de Deus, buscando todos os dias. E eu era um ex-evangelista. Afastado. Né? Afastado. Várias quedas. Vinha para a igreja, caía de novo. Vinha para a igreja, caía de novo. E dessa vez foi fundo, mais do que o fundo do poço. E que o senhor voltou tem quanto tempo? Eu já tá com 22 dias, 23 dias hoje. Mas Deus honrou a fé do senhor, estava perdido. Tava, Deus o livre, pastor Jaime. Eu não aguentava mais de ver, porque Deus foi tão maravilhoso comigo, porque além de eu beber a água, eu mandava ele guardar ele lá, mas Deus trouxe ele de volta para casa. Quando ela ia me visitar, eu levava água. Como é que é? Quando ela ia me visitar, quando eu tinha tempo, ela ia levava água para beber. Lá na rua. E eu bebia a garrafa bebia ela todo dia. Mas agora, firme, né? Firme, graças a Deus. Não vai se afastar mais. Não, Senhor. Ô, meu amigo, Jesus Cristo é o Senhor. Você vê a alegria da mãe, né? E por isso que nós vamos para esse dia 18 com toda a fé, tá? Para aniquilar, para matar a inimizade entre os lares. São muitos os problemas. Briga, ódio, inveja, desejo de vingança, falta de perdão. Nós tivemos um caso de um filho que, para ele sair de casa, passava na frente da porta do pai, do quarto do pai e da mãe. 1 ano sem falar com eles. Mas Jesus, prepare a sua família para esse dia 18, tá? Horários de domingo, 6h50, essa aqui é a oração da juventude que a gente faz, domingo 9h30 da manhã. Uma parte que eu gosto muito no domingo 9h30 é essa, né? De chamar, olha só essa galera de jovens aí. E quinta-feira e sexta-feira, dia 18, vai ser muito especial. Prepare a sua família inteira para esse dia, porque Jesus vai matar a iniquidade, como resolveu os problemas dessa casa. Acompanhe. Meu nome é Pauliane, essa aqui é minha família. Hoje estamos na fé, mas nem sempre foi assim. Eu cheguei na Igreja Universal através do meu tio. Quando eu cheguei, eu era uma jovem muito complexada, carregava mágoa, não tinha uma estrutura familiar. Então, primeiro eu vi a importância de lutar por mim primeiro. Me batizei nas águas, aí depois recebi o Espírito Santo. Aí eu vi a importância de lutar pela minha família. E depois que eu vi que eu estava bem, eu comecei a lutar pela minha mãe, porque ela estava muito doente. Então, eu comecei a passar fé para ela, fazer propósito. Meu nome é Cleia, eu sou a mãe da Pauliane. E
Eu cheguei na Igreja Universal através do convite dela. E fazendo as correntes de libertação, de cura, eu fui liberta das doenças, que eu carregava um complexo também de inferioridade. Eu tinha problemas de gastrite nervosa, tinha sofrido um acidente. Então, tudo isso me causava muito sofrimento. Sim, a partir desse momento que eu conheci o Deus verdadeiro, eu comecei a lutar pelos meus familiares também, fazendo propósito, fazendo campanha. Todos os propósitos de família que eu tinha, eu estava ali, firme. Levava peça de roupa, levava fotografia, gota do milagre, grito de Lázaro, então eu estava ali firme, porque eu tinha certeza que o Deus que tinha me curado, o Deus que tinha me libertado, ia também libertar minha família. O meu nome é Cláudio, eu sou filho da Cleia, irmão da Pauliane, que vinha através do convite dela também. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muitos complexos também, eu tinha vícios, né? Então, para quem está lá fora vivendo a vida do mundo, é difícil a gente poder aceitar, mas a partir do momento que eu vi que eu não conseguia dormir, mas a partir de uma reunião que eu participei no domingo, eu me lembro até hoje que acho que foi o melhor sono que eu já tive depois naquela época que eu estava no mundo, que eu consegui dormir, consegui ficar em paz. Teve uma época que eu fiquei no piloto automático, me deixei esfriar na fé, aí já tinha minha esposa, estava casado com ela, aí começou a crise do meu casamento, separação, traição, brigas, vício de bebida. Eu comecei a fazer propósitos também na igreja pelo meu casamento com minha esposa. E hoje, graças a Deus, através da fé também da minha irmã, da busca da minha mãe, pela minha vida, pelo meu casamento, hoje eu sou uma pessoa liberta. Vi a necessidade de me batizar nas águas, me batizei nas águas, e hoje eu tenho minha vida totalmente transformada com minha família, minha esposa. Meu nome é Valéria. Através do meu esposo, né, já casamos na igreja, né, então, como ele falou, né, tivemos várias separações no nosso casamento. Não foi fácil, né, a gente, que nem ele disse, né, viver no piloto automático, vinha na igreja, mas vivia com o pé lá fora no mundo. A gente não tinha paz dentro de casa. Muita briga, muita discussão, aí vieram nossos filhos, mesmo assim ainda no mundo, fazendo a vontade do mundo, né? Mas hoje, através dos propósitos, através das orações da minha sogra, da minha cunhada, estamos firmes, né? E hoje estamos aqui, como família, na presença de Deus. Eu, que não tinha uma expectativa de família estruturada, não tinha uma referência, eu casei com um homem de Deus e hoje eu tenho uma família estruturada, tenho paz, tenho a bênção do Senhor no meu casamento. Meu nome é José Carlos, sou esposo de Pauliane. Cheguei na igreja com uma vida totalmente destruída, sem uma vida expectativa de família totalmente destruída e uma vida sentimental frustrada. Passei por um processo de libertação, né, batizei nas águas e recebi o Espírito Santo, o mais bem precioso. E foi quando comecei a participar das reuniões de quinta-feira da Terapia do Amor, onde conheci minha futura esposa. E hoje vivemos com uma vida abençoada, uma família totalmente estruturada e um casamento abençoado. Meu nome é Paula, eu cheguei na igreja através da minha irmã e eu cheguei com uma vida totalmente destruída, cheguei uma mãe solteira, sofrendo, penando lá fora. E vendo o sofrimento da minha família, eu e minha irmã chegou na igreja. E depois disso passei por um processo de libertação. E me batizei nas águas. E hoje sou batizada com o Espírito Santo e tenho uma vida estruturada. Tenho uma vida com Deus, hoje posso dizer. Que se não fosse Deus na minha vida hoje, eu acho que nem viva eu estaria. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma família abençoada. Através dos propósitos, eu sou grata a Deus, Ele ter transformado a minha família. Hoje eu tenho um lar, hoje eu não sou mais aquela mãe preocupada que ficava esperando os filhos chegar. Hoje não, hoje graças a Deus, eu tenho certeza que meus filhos estão bem. Olha, dizem, né, que um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Então, me dá a imagem dos 7 entrando na igreja aí.
Olha só que bacana. Bacana, né? Me dá a foto aí o final, né? Dá a foto do final, os 7 aí abraçados. Isso aí é um sonho para muita gente. Mas Deus vai honrar. Deus vai honrar a nossa fé nesse dia 18. Me dê nomes, Jonathan. Sim, senhor bispo, quem vai estar conosco nesse domingo de Ramos também é a Débora, que sente dor constante de cabeça. Ela vai estar trazendo a água dela nesse domingo, vai chegar às 9 horas da manhã. Olha, Débora, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quem vai estar conosco também nesse domingo de Ramos, bispo, quem quer que Jesus entre na vida dela, é a Ana Cristina, do Compensa, ela que está cansada de viver uma vida vazia e ela deseja receber o Espírito Santo. Ela vai estar conosco às 9h30 da manhã. E quem vai estar conosco nesse dia 18, a família ao pé da cruz, é o Kelvin. Ele diz que sofre de ansiedade, insônia há mais de 1 ano. Aceitou esse desafio, ele vai estar trazendo toda a sua família. E vai ser um prazer, Kelvin, receber você e toda a sua família às 9h30 da manhã. Bispo, se essa pessoa ela deseja a nossa ajuda em oração, ela pode seguir ligando ou mandar também a sua mensagem, esse número que aparece no seu vídeo. Com o senhor. Maravilha. Eu creio mesmo que nesse dia 18, a cruz vai esmagar, a cruz vai anular, a cruz vai matar, como diz a Bíblia, as iniquidades. Mas olha, você nesse dia 18 deve ser o intercessor que Deus espera, tá bom? Seja você esse intercessor. Perante a cruz, alguém que defende a sua família, como a dona Clélia aí foi essa intercessora. Primeiro a filha, né? Depois a Clélia e aí as demais pessoas da família. Vamos orar. Nosso Senhor Jesus, ao pé da cruz, nós estamos agora nesta oração em favor de todos, mas assim como a Gleice também vivia dentro de uma prisão, meu Deus, e houve para ela verdadeira libertação. Que agora mesmo, Senhor, toque nesta pessoa e provoque esta libertação, esta grande salvação nesta alma, esta alma que acabou se perdendo, meu Deus, esta pessoa que estava já desistindo de tudo, mas agora mesmo que a tua mão alcance esta pessoa, levante esta pessoa, abençoe esta pessoa, dê força nessa fé, meu Pai, em nome de Jesus. Toca neste povo, honra essas pessoas, assim como o Senhor salvou esta família, o rapaz que estava nos vícios, as muitas perturbações, o Senhor mudou casamentos. Agora é a vez dessa criatura que nos assiste. Faça um voto com Deus agora. Fale para Deus que você vai se apresentar por você e pela sua família nesse dia 18. Ajude esta criatura, meu Pai, que haja essa salvação. Abençoe essa sexta, abençoe esse domingo de Ramos, o pontapé inicial desta Semana Santa. E que dia 18 fique na história como o dia que o Senhor matou os inimigos espirituais da família. A água está ungida para abençoar este povo, em nome de Jesus. Bebamos do poder de Deus. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Então tá bom. Que Deus abençoe a todos vocês. Até logo mais. E nesse grande domingo de Ramos e o dia 18, tá bom? Que você venha com essa fé. Deus me dará a vitória
contra os meus inimigos familiares. Deus abençoe a todos.